Olá, meu querido! Que bom ter você aqui comigo mais uma vez. Espero que o teu dia tenha sido uma bênção, a tua semana tenha sido abençoada. Então vamos lá para a mensagem de hoje. Pega a tua Bíblia aí, tá bom? A nossa mensagem hoje vai ser sobre o maravilhoso plano de salvação. Vamos começar com o que está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 3, verso 23, que fala sobre a situação de toda a humanidade. Nesse verso, diz que todos nós pecamos e que nós precisamos de Deus em nossa vida para trilhar o nosso caminho muito bem aqui nessa terra. Meus queridos, no princípio, quando Deus criou o mundo, tudo era perfeito. E essa afirmação nós vemos lá no livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Nos versos desses capítulos, nós vemos descritos que o homem vivia muito feliz no jardim do Éden, ele vivia em perfeita harmonia com Deus, ele vivia perfeitamente com a natureza. Mas já no livro de Gênesis, no capítulo 3, nos vem nos descrever como entrou o pecado no mundo. O que ocorreu através do primeiro casal que cedeu às mentiras da serpente. E através desse casal foi transmitido para toda a humanidade sofrimento e morte. Isso é uma consequência da desobediência deles. Mas Deus é tão maravilhoso que logo após a queda do ser humano, nós encontramos a primeira promessa de um Salvador para a humanidade. Ainda no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, nós recebemos a mensagem de que um descendente nascido de mulher, aqui já estava vendo a menção da vinda de Jesus, de que esse descendente viria para derrotar a Satanás e salvar a humanidade de todo pecado. Uau! Glória a Deus! Que mensagem maravilhosa, gente! Que maravilha poder contar com Deus em todas as circunstâncias de nossas vidas. Nossa, e que circunstância séria aconteceu, né? O homem traiu a Deus. O homem desobedeceu a Deus, mas mesmo assim, ó, com a humanidade tendo pecado, mesmo a humanidade tendo se desviado dos caminhos trilhados pelo Senhor, Deus carregou os nossos pecados através de Jesus Cristo. No livro de Romanos, capítulo 6 e verso 23, lá diz que o pecado oferece morte como recompensa, mas que Deus oferece uma vida plena, uma vida eterna, através de Jesus Cristo. Pessoal, Deus se fez homem para que nós pudéssemos ter a oportunidade de viver com Ele de novo, eternamente. No livro de Efésios, nós lemos que a salvação é um dom de Deus, que essa salvação é nos dado pela graça, não porque nós merecemos. E essa graça nós recebemos através da nossa fé. Não é porque nós merecemos, mas é porque Deus nos ama incondicionalmente e nos dá todos os dias uma nova chance para deixarmos o pecado de lado e vivemos dia após dia ao lado dele, ao lado do Espírito Santo que está aqui conosco, de segundo a cada segundo, sabendo que logo estaremos ao lado eternamente, em um lugar maravilhoso, face a face com ele. Gente, existem pessoas que acham que serão salvas devido às suas boas obras, que irão conquistar a salvação apenas fazendo aparência para a igreja, para a humanidade. Mas lá no livro de Isaías, capítulo 64, verso 6, afirma que Deus considera as obras de justiça das pessoas que querem ser salvas pelos próprios méritos, as pessoas que querem só se aparecer, como uma imundície, como um trapo imundo. Gente, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Então, meus queridos, a salvação só existe através de Jesus Cristo. Para que nós possamos ser salvos, nós temos que aceitar e se relacionar, permanecer com Jesus Cristo todos os dias. Como resultado de uma vida salva em Cristo Jesus, as pessoas têm uma transformação em suas vidas, em suas atitudes. As pessoas elas são amáveis umas com as outras. As pessoas têm um bom comportamento com as outras pessoas. Elas se compadecem das pessoas, têm a capacidade de colocar no lugar do outro. Mas, gente,
não vamos confundir as coisas. A Bíblia deixa muito claro que nem minha obediência, nem as minhas boas obras, nem as minhas ofertas, nada do que eu faça pode me salvar. Não é por mim que eu me salvo. Eu me salvo através de Jesus Cristo. Porque a salvação é uma obra de Cristo e não uma conquista minha. Quem está salvo em Cristo não vai mais querer viver errando. Para ser salvo, eu tenho que aceitar a Cristo, eu tenho que viver como Cristo. No livro de João, capítulo 15, verso 1 ao 5, nos diz que só conseguiremos realmente amar ao meu semelhante, ter um bom comportamento e cumprir determinadas regras e normas se eu estiver conectado com Jesus, se eu estiver constantemente conversando com o Espírito Santo e ouvindo a voz dele, porque é ele que vai me guiar para a vida eterna. Porque sem ele, nada nós podemos fazer. Uma vez que você conhece a Jesus, que você escolhe caminhar junto de Jesus e viver como Jesus, você permanece junto com ele. Lá em 2º no livro de João, capítulo 15, verso 7, diz que nós devemos orar constantemente, ler e meditar na Bíblia constantemente, falar aos outros sobre o amor de Jesus, porque quando você vive, você quer que os outros vivam também de tão bom que é. E as reuniões dos grupos que vivem da palavra de Deus, ou seja, se relacionando em tudo que envolve Jesus. Então, se relacionando com ele, você vai ter uma vida que vai refletir a luz de Jesus. Aí sim, quer dizer que você já está salvo, que você está caminhando com Jesus, ou seja, você vai morar eternamente com ele. Você vai ser liberto do pecado, ter uma vida plena com Deus. Deus, ele quer te dar uma nova vida. Aceite a Jesus, conheça Jesus, medite na palavra, fale com o Espírito Santo. É o que eu desejo para você. Viva essa maravilhosa vida que Deus quer te dar. Até a próxima. Tchau.